Você acha mesmo que Deus iria permitir que o seu povo fosse enganado? Você acha que essa gama de falsos profetas estão aí à toa? Você acha que, como Judas escreve na carta, no capítulo, nos versículos 3 e 4, que alguns indivíduos se introduziram dissimuladamente com heresias destruidoras, e por isso importava que nós nos apegássemos ainda mais às verdades ouvidas, para que em tempo algum nos desviássemos delas? Como o escritor aos Hebreus orienta sobre os perigos espirituais, que se Deus não poupou os anjos que caíram, houve punição, e a palavra diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Por isso importa que nos apeguemos com maior diligência às verdades ouvidas, para que em tempo algum nós nos desviemos delas. O texto de Mateus capítulo 24, quando o Senhor Jesus ele já começa a fazer alusão sobre o tempo do fim, ele fala exatamente essas coisas que nós devemos nos atentar como povo de Deus, como aqueles a quem a palavra lhes foi revelada, e como um solo ali da parábola do semeador, devemos ser um solo fértil, uma terra boa que recebe a palavra, que produz os seus frutos, ainda com a capacidade medida de fé e de força que cada um tem e recebeu de Deus, mas que venhamos a produzir frutos, e esses frutos para Deus, uma terra boa. O Senhor Jesus então fala, quando ele faz alusão ao tempo do fim, que é o tempo que nós estamos vivendo, a partir da pergunta dos discípulos: dize-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. O Senhor Jesus começa então no versículo 4 a dizer para que nós tomássemos cuidado para que ninguém nos enganasse. É o que Paulo fala também em Colossenses capítulo 2, o apóstolo Pedro fala também lá na segunda carta, no capítulo 3, versos 17 e 18, que antes de sermos enganados, para que não sejamos enganados, nós então devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, das Escrituras, a completude das Escrituras, moldando então a nossa nova forma de viver, porque nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, e esse reino é o Basileia, e o rei é Cristo, e se Cristo verdadeiramente é o nosso rei, nós devemos viver então para ele. Jesus disse: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esses são os falsos profetas. Eles dizem eu sou o Cristo. Eles não estão querendo dizer que são Jesus. Alguns dizem, né? Principalmente nos Estados Unidos, nós tivemos muitas seitas onde as pessoas se declararam o próprio Cristo. Aqui no Brasil tem um otário que se declara o próprio Cristo. No México tem um, e muitas pessoas o seguem. Mas os piores são os que são dissimulados. Eles dizem eu sou ungido de Deus, ou seja, eu sou Cristo, porque Cristo e Messias têm a mesma conotação de ungido. Onde Daniel diz lá em Daniel 9:26 que só existe um ungido, e esse ungido é Cristo. E nós estamos debaixo da unção do ungido, como diz lá em 1 João capítulo 2, versículos 20 e 27. Então viriam e enganariam a muitos. Por isso que o texto lá de 2 Pedro, no capítulo 2, o apóstolo Pedro fazendo essa alusão, que chegariam ao ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguiriam as suas práticas libertinas, muitos. Assim como surgiram falsos profetas no vosso meio, surgirão falsos mestres no tempo do fim. Esses falsos mestres arrebatariam a atenção de muitas pessoas que estariam dispersas, então, a palavra de Deus. Eles verdadeiramente são um castigo de Deus para as pessoas que rejeitam o conhecimento das Escrituras. A palavra diz em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 1 a 4, que muitos apostatariam da fé e se cercariam de mestres, presta atenção nisto, segundo as suas próprias cobiças. Por que as pessoas rejeitam uma pregação escriturística e uma pregação expositiva? Salmo 119, 130 mostra que a exposição das Escrituras traz luz e entendimento aos simples. As pessoas não querem entender as Escrituras, porque Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 13, versículos 13 a 15. Eles receberam a palavra de má vontade, estão com o coração fechado,
porque não querem se converter para não serem curados, abandonar então a sua própria natureza humana corrompida e caída que está extravasando. E Paulo fala isso lá em Colossenses capítulo 3, verso 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E nos versículos 1 a 4 mostra que se nós verdadeiramente somos cristãos, nascidos de novo, nós devemos pensar nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Buscar as coisas normalmente aqui da terra, mas o nosso foco é o que Paulo fala a Tito na capítulo 2, no versículo 14, no versículo 13, aguardando a bendita esperança, porque a palavra então já nos formou, ela já nos moldou, ela já nos reeducou, como dizem os versículos 11 e 12 de Tito capítulo 2. Então eles se secariam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Nós nunca vimos uma geração atual, como essa geração atual de evangélicos, a pior geração de cristãos da história. Um povo totalmente egoísta, um povo totalmente contrário ao ensinamento de João Batista. Importa que ele cresça a partir das Escrituras em nós e nós venhamos a diminuir. Os cristãos hoje estão totalmente em oposição a isso. Importa que eu cresça, o meu ego cresça, as minhas próprias vontades, eu tenho que ser feliz, não importa como seja, e que a palavra de Deus diminua. São os jovens ricos. Os cristãos hoje são os jovens ricos. Buscam até uma orientação, mas quando verdadeiramente essa orientação é bíblica, eles saem revoltados, porque não querem ouvir então as Escrituras. Desconfie muito de locais superlotados. Desconfie muito. A palavra de Deus diz que estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que acertam por esse caminho, edificado sobre a rocha, que é Cristo. Leva mais tempo, é mais difícil, mas esta é a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores. E quem nela cair será despedaçado. Só que quem nela for edificado, nada pode destruir. Mas mesmo assim nós seremos rejeitados pela população. Haverá um tempo em que os cristãos voltará àquele período até os anos 300 ali, onde houveram muitas perseguições, paulicianos, montanhistas, anabatistas, os valdenses, cristãos verdadeiros que sofriam perseguições. Esse tempo vai voltar, e também aqui no Brasil. Pode acreditar no que eu estou te falando. Então, desconfie de locais superlotados, porque estão massageando o ego das pessoas. E por que acontece isso? Porque as pessoas estão rejeitando o conhecimento de Deus. Como eu já mencionei, Lucas 24 e 27 mostra que toda a Escritura fala de Cristo. Jesus disse, a lei, os salmos e os profetas, ou seja, a espinha dorsal da Bíblia fala de Cristo, de uma pessoa. E a palavra diz que, Jesus diz isso em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então a palavra fala de vida eterna, ela fala de Cristo. Por isso que diz em Oséias 4,6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque esse conhecimento vai mostrar que nós devemos nos entregar e nos negar. E as pessoas não querem isso. Nós passaremos a ser servos e as pessoas odeiam isso. Elas odeiam, principalmente porque nós estamos numa torre de Babel moderna. Nós voltamos aos primórdios, que são os capítulos 3 a 11 de Gênesis, em que o ser humano se coloca no centro das atenções. Uma rebelião aberta contra Deus no Éden, no pecado original, dilúvio e a torre de Babel. Desobediência. Mateus 22, 29, Jesus diz, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque o poder de Deus não é uma manifestação onde você vai ter tudo o que você quiser. O poder de Deus é o Evangelho para a salvação, Romanos 1,16. E as pessoas rejeitam o conhecimento de Deus. Elas rejeitam serem parecidas com Cristo. Vejam um versículo muito mencionado, Romanos 8,28. Todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo quer isso. Mas será que nós amamos a Deus? Porque terminando o versículo diz, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito é de Deus nas nossas vidas. No versículo 29 diz, mas aqueles que dantes conheceu, a estes predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, de Cristo.
a forma de Cristo em nós. Aos que dantes conheceu, 1 Pedro 1:2, a presciência de Deus. Ele sabe quem vai crer e quem não vai, meus amados. João 6,64, abre os teus olhos, presta atenção nas Escrituras, tenha temor de Deus. Filipenses 2,5 fala que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Cristo se esvaziou, meu amado. Por que você está se sentindo alguma coisa? Por que você se baseia com seus títulos? Por que você se baseia com um pouquinho a mais que você ganha, que não é nada, que não vale nada? Porque nada disso vai valer. Jesus diz: o que adianta ganhar o mundo e perder então a sua alma? Deixa o orgulho. Deixa o orgulho. A palavra diz que o orgulho precede então a queda. A palavra diz em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 14, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivam, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você está vivendo só para você, você vive só para os seus anseios, para as suas prospecções, você parece viuvinha do mundo, você tem inveja dos ímpios, e a palavra diz que quando o salmista Asaf entra no santuário de Deus, então ele entende o fim das pessoas que não buscam a Deus. E por que você quer ser parecido? Por que você quer ser parecido com pessoas de Ezequiel 22:26, onde diz que não fazem diferença entre o santo e o profano? Como é que você admira pessoas assim? Então, a palavra diz que nós deixamos de viver para nós mesmos, se verdadeiramente somos servos, e vivemos então para aquele que por nós morreu, então e ressuscitou. As pessoas, elas rejeitam ter a mente formada a partir das Escrituras. 2 Coríntios capítulo 10, verso 4 e 5, Paulo diz: as armas das nossas milícias não são carnais. Por isso que Efésios capítulo 6 fala que nós devemos tomar toda a armadura de Deus, que é a completude do evangelho em nossas vidas. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra demônios que querem destruir as nossas almas. O apóstolo Pedro falou isso: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando um momento para tragar a nossa alma, para nos destruir, se não for a Deus nos protegendo. Mas só que nós temos que deixar o nosso pensamento ser levado cativo à obediência à palavra de Cristo. Uma mente formada pelas Escrituras. A palavra diz em Romanos, a palavra diz em Efésios, em Colossenses, perdão, a palavra de Deus habite ricamente em vossa mente e em vosso coração. Romanos capítulo 12, rogo-vos pelas misericórdias de Deus e de Cristo Jesus, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vivendo pelas Escrituras. O peso das pessoas ímpias e mundanas não deve ter validade nas nossas vidas, não devem guiar as nossas ações, mas seja a paz de Cristo o árbitro em nossos corações e em nossa mente. As pessoas, elas rejeitam o chamado verdadeiro para a igreja. Existe um chamado para a igreja. Igreja não é um local de showzinho, igreja não é o local onde você vai e todos os seus sonhos são realizados. E se não for realizado, você faz biquinho de chateadinho e vai embora. E vai procurar um local onde você vai, o seu ego vai ser massageado. Pode ir, fica à vontade. Só que a palavra diz em 1 Pedro capítulo 2, versos 5 e 9, que nós fomos chamados para sermos um reino, uma nação sacerdotal, uma raça eleita, sacerdócio de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Isso também está em Tito capítulo 2, verso 14. E nós devemos nos distinguir servindo a Deus como um culto racional e como um culto verdadeiro, que diz lá em Mateus capítulo 4, verso 10, que o culto é o latreia do grego, serviço de adoração a Deus. Você é servo, Deus não vai te servir, você é servo. E nós temos o privilégio de poder pertencer ao reino de Deus. Então, como nós nos distinguimos? A Bíblia fala do amor fraternal, como a igreja primitiva vivia lá em Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. A palavra diz que eles tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Eles vendiam as suas propriedades, não se preocupavam com o que tinham, porque eles queriam o amor fraternal. Eles tinham o mesmo sentimento que havia em Cristo, de se esvaziar. Não estou falando que você precisa fazer isso, mas para de viver para o teu ego. Presta atenção nas Escrituras. Por isso, então, Deus envia os falsos profetas.
Porque as pessoas, a palavra diz que há muitos ficariam impedido de compreender as Escrituras. Olha o peso disso, meus amados. Olha o peso disso. Então, isso está lá em 1 Timóteo capítulo 6, versos 5 e 6. Porque lá em Lucas 24, 45, a palavra diz que o Senhor abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras. E por que muitos não compreendem as Escrituras? Porque a palavra diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 10 e 12. Olha como é pesado isso. Capítulo 2, versículos 10. E com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, porque as pessoas rejeitam tudo isso que eu te falei, por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É pesado, não é? Quem envia a operação do erro e do engano para que acreditem na mentira? O próprio Deus, em sinal de castigo, porque as pessoas estão deliberadamente rejeitando a verdade do Evangelho. Então, toma cuidado com a tua vida espiritual. O meu conselho para você é: leia a Bíblia não querendo achar a solução para os seus problemas. Não vá para uma igreja procurando falsos mestres para massagear o seu ego. Mas leia a Bíblia e vá para uma congregação verdadeiramente cristã, uma comunidade cristã, a fim de encontrar Cristo, o teu Salvador. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus.